Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área. Se derrubar é pênalti. A gente está chegando com o nosso projeto pedagógico que visa a sua preparação para que você fique muito bem competitivo. E agora a gente começando essa nova fase com aulas de História Geral. Já temos uma série de aulas de História do Brasil. Teremos agora, nesta nossa nova temporada, aulas de História Geral. A aula que a gente vai falar hoje diz respeito à história medieval. Nós vamos falar sobre o processo de formação do feudalismo, processo histórico que levou à formação do feudalismo. Começamos falando sobre a estruturação do feudalismo. Pessoal, o processo que vai dar gênese ao que se convencionou chamar de feudalismo durante o período medieval na Europa centro-ocidental, tem as suas origens históricas na desagregação do Império Romano do Ocidente. Processo de fim do Império Romano do Ocidente, que se deu em 476 depois de Cristo. Essa é a data que os historiadores convencionaram marcar o final do Império Romano do Ocidente. Então, olha só, importante, origens históricas do feudalismo, desagregação do Império Romano do Ocidente, formação dos reinos bárbaros. Os reinos bárbaros que tomaram lugar no território que anteriormente pertencia ao Império Romano. Surgiram uma série de reinos bárbaros. Dentre eles, o mais importante, o mais duradouro foi o Reino Franco. O Reino Franco foi o mais importante dos reinos bárbaros edificados durante o período medieval. Reino Franco que teve duas dinastias importantes, a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. É durante o período de reinado da dinastia Carolíngia que se deu aí a formação do Império Carolíngio, cujo principal soberano foi Carlos Magno. Perfeito? Só que ao final, o Império Carolíngio se fragmentou. Os sucessores de Carlos Magno não tiveram a mesma atuação de seu pai e o Império Carolíngio acabou sendo fragmentado. Essa fragmentação também vai contribuir para a estruturação do feudalismo, que basicamente se deu a partir de instituições de origem romanas e instituições de origem germânicas ou instituições bárbaras. Quais são as heranças romanas que nós tivemos, que contribuíram para a formação do feudalismo? Vamos, então, mostrar algumas dessas heranças romanas importantes. Começando pelas vilas. O que eram as vilas? As vilas eram grandes propriedades que pertenciam à elite econômica de Roma. Essas vilas romanas são um dos pontos responsáveis pelo processo de ruralização, ou seja, a população deixa as áreas urbanas e vai em busca de segurança, em busca de trabalho, em busca de garantia da sobrevivência nos meios rurais. Por isso que falamos que houve um processo de ruralização da população nesse contexto. As vilas romanas podem ser consideradas um embrião dos feudos. Outra herança romana é o colonato, pessoal. Olha só, o colonato era a fixação na terra. Fixação na terra de quem, professor? Do colono, por isso que é colonato. O colono era aquele que iria trabalhar na terra em troca de sustento e de proteção militar. Veja que o colonato, a fixação de camponeses à terra nessas vilas, é uma origem histórica da servidão.
que o camponês vai ficar preso à terra, devendo uma série de obrigações para com o proprietário da terra. É a origem da servidão medieval. Trabalho em troca de proteção. E outra herança romana é a clientela, ou seja, a relação de dependência entre o servo e o senhor. Perfeito? O servo vai trabalhar nas terras do senhor em troca de proteção, em troca de alimentação. E, evidentemente, nós temos entre servos e senhores essa relação de dependência, que é a chamada clientela. É mais uma herança romana. Em relação às heranças germânicas, também temos alguns pontos importantes. Dentre eles, o comitatus. Anote aí no seu caderno, informação importante. Comitatus era um costume germânico, um costume partilhado por alguns povos, chamados povos bárbaros, que são os povos que invadiram os territórios do Império Romano, os povos germânicos. Perfeito? Comitatus eram laços de dependência entre nobres, laços de dependência, laços de ligação, de aliança política e militar envolvendo nobres germânicos. O comitatus, que é um costume dos povos germânicos, vai estabelecer as bases da suzerania e da vassalagem. Perfeito? Suzerano e vassalo são nobres. Suzerano, aquele que concede o benefício. Vassalo, aquele que recebe. Ou vassalo, aquele que recebe. O suzerano, aquele que concede. Então, eles têm relações de reciprocidade. Uma relação de dependência nas camadas da elite. Essa é a origem do poder político feudal. A origem dessa relação de suzerania e vassalagem é uma herança cultural germânica, do chamado comitatus. Outra herança importante, pessoal, a economia de caráter autossuficiente, ou seja, a produção agrícola precisava garantir a sobrevivência da população estabelecida ali naquele feudo. O feudo era a grande porção de terras, perfeito? Então, como as estradas eram bastante perigosas, como aconteciam muitos saques, vivia um clima de bastante insegurança nas estradas, portanto, o feudo precisava praticamente produzir quase tudo que ele consumisse. Pouquíssima coisa vindo de fora. Por isso que nós temos uma economia que tendia à autossuficiência. Outra herança cultural germânica, direito consuetudinário, ou seja, o direito baseado em costumes, baseado em leis orais. Baseado em leis orais, esse é o direito consuetudinário, uma herança cultural germânica. Influências carolíngias. Também existiram influências carolíngias. Ao final do Império Carolíngio, aconteceu uma fragmentação do poder político entre os herdeiros de Carlos Magno. É um dos fatores que levou ao fim do Império Carolíngio. Então, a descentralização administrativa, que já vinha desde tempos remotos, no próprio Império Carolíngio, quando existiam, por exemplo, os chamados mordomos do paço ou prefeitos do paço, que eram responsáveis pela administração local no Império Carolíngio. Então, o Império Carolíngio, já em sua história, tinha uma herança de descentralização do ponto de vista político. Essa descentralização administrativa vai ser uma das características importantes do feudalismo, onde o senhor feudal praticamente era a única autoridade em suas terras, nas dimensões que lhe pertenciam. Então, você tem descentralização administrativa, na medida em que o rei, apesar de existir, vai ser praticamente uma figura decorativa, porque dentro dos domínios, quem manda é o senhor feudal. Outra característica, concessão do benefício.
que é o benefício? O benefício é a terra. Lembra que a gente falou agora há pouco? A relação que surgiu da herança germânica do comitatus, suzerania e vassalagem. Suzerano é aquele que doava o benefício. Que benefício é esse, tio Edio? São as terras. As terras que eram doadas para quem? Para outros nobres que recebiam esse benefício. O nobre que recebia o feudo era chamado de vassalos. E eles tinham obrigações em relação aos seus suzeranos. Outra característica, poder da Igreja Católica. Qual é a principal instituição do período medieval na Europa? Igreja Católica Apostólica Romana. É a instituição que sobra do Império Romano. A instituição que preserva o seu poder e até aumenta, amplia a sua magnitude, o seu poder político durante esse período da Idade Média. É a Igreja Católica. Tudo bem, pessoal? Vamos conferir agora uma questão aqui da FUVEST, falando sobre esse processo de origem histórica do feudalismo. O feudalismo medieval nasceu no seio de uma época infinitamente perturbada. Em certa medida, ele nasceu dessas mesmas perturbações. Ora, entre as causas que contribuíram para criar ou manter um ambiente tão tumultuado, algumas existiram completamente estranhas à evolução interior das sociedades europeias. Veja que esse fragmento foi extraído de uma obra fundamental para se compreender o que foi o feudalismo, escrita pelo fantástico historiador francês Marc Bloch, da Escola dos Annales, livro chamado A Sociedade Feudal. O texto refere-se a quê? Fala do feudalismo medieval, das origens históricas do feudalismo medieval, do contexto extremamente perturbador, extremamente conturbado, que nós temos do final da Antiguidade para o início da chamada Idade Média, aquele período que alguns historiadores chamam de Antiguidade Tardia. É a transição da Idade Antiga para a Idade Média. É o período que vai do final da decadência, da desagregação do Império Romano do Ocidente e a formação dos reinos bárbaros. Muito bem. O texto refere-se, alternativa A, a invasão dos turcos, lombardos e mongóis que a Europa sofreu nos séculos IX e X, depois do esfacelamento do Império Carolíngio. Não é essa a afirmação. Vamos para a letra B. As invasões prolongadas e devastadoras dos sarracenos, húngaros e vikings na Europa nos séculos IX e X, ao sul, leste e norte, respectivamente, depois do esfacelamento do Império Carolíngio. Note para uma observação importante, pessoal. O processo de formação histórica do feudalismo só ocorre após a desagregação do Império Carolíngio, quando acaba o Império Carolíngio, com as novas invasões bárbaras, é que gradativamente tivemos a formação do feudalismo, que foi esse sistema político, econômico, que vigorou durante a Baixa Idade Média, lá no continente europeu, na porção centro-ocidental da Europa. Invasões de sarracenos, invasões de húngaros, invasões dos vikings. Os vikings, a propósito, no norte da Europa. Perfeito. Aqui está a alternativa correta, letra B de bola. Vamos conferir as outras alternativas só para desencargo de consciência. Observe comigo aqui. Letra C. As lutas entre camponeses e senhores do campo e entre trabalhadores e burgueses nas cidades impedindo qualquer estabilidade social e política. Não é esse tema que é referido no
texto. O texto de Mark Bloch fala das invasões que vão marcar o fim do Império Carolíngio e o surgimento de uma nova estrutura sociopolítica e econômica na Europa, que nós conhecemos como feudalismo, a partir dessas invasões de sarracenos, de magiares, de húngaros, de vikings, que vão esfacelar o Império Carolíngio e vão surgir uma nova estrutura política, econômica, social, lá na Europa Ocidental, que nós conhecemos como sistema feudal ou feudalismo. Tranquilo? Beleza. Letra D. Aos tumultos e perturbações provocadas pelas constantes fomes, pestes e rebeliões que assolavam as áreas mais densamente povoadas da Europa. Não é esse tema que está sendo reportado no texto. Pessoal, o período que vai ter a desagregação do feudalismo é o século XIV. Você sabe muito bem que o século XIV é justamente o período em que vão ocorrer graves problemas sociais, políticos, militares. Nós temos guerras, a propósito da Guerra dos 100 Anos, que envolveu França e Inglaterra. Nós vamos ter também problemas no abastecimento, pestes também, vão ocorrer várias doenças, entre elas a principal, a peste negra. Então é o século XIV que é o século de crise do feudalismo. Não foi isso que foi falado no texto de Mark Bloch. E letra E, a combinação de fatores externos, invasões e introdução de novas doutrinas e heresias, e internos, escassez de alimentos e revoltas urbanas e rurais. Acabamos de dizer, pessoal, isso vai acontecer no século da crise do feudalismo, que é o século XIV. Ali, no texto, estávamos falando do século IX e do século X. É o período de gestação do feudalismo. Muito bem. Mais uma questão aqui, padrão FUVEST, para você que está se preparando para o vestibular deste ano. A economia da Europa Ocidental, durante o longo intervalo entre a crise do escravismo, no século III, e a cristalização do feudalismo, no século IX, olha só, é importante você perceber. O feudalismo não inicia já nos primeiros tempos do período medieval. Nada disso, ele é gestado gradativamente. O período medieval começa no século V, perfeito? O período medieval começa em 476. Porém, a gestação do feudalismo ocorre muito tempo depois. Já é século IX, pessoal. Esfacelamento do Império Carolíngio, as invasões que a Europa, a nova onda de invasões que a Europa conheceu ali naquele contexto de transição da alta para a baixa Idade Média. Fica ligado nisso aí, amiguinho. Presta bem atenção, olha só. Vamos aqui, ó. O que marcou esse período? Alternativa A, depressão, que atingiu todos os setores, provocando escassez permanente e fomes intermitentes. Olha só, pessoal. Aqui é o contexto que nós temos. Período longo, hein? Que vai da crise do escravismo, vamos até grifar aqui na parte do texto, crise do escravismo que se dá durante a chamada Antiguidade Tardia. É a fase do colapso do Império Romano do Ocidente. Você sabe que a questão da mão de obra escrava é um dos fatores decisivos que levam ao fim do Império Romano do Ocidente. Isso aqui ocorre no século III. Cristalização do feudalismo é século IX. Bom, esse período aí, ó, foi marcado pela depressão que atingiu todos os setores, provocando escassez permanente e fomes intermitentes. Alternativa correta, letra A. Vamos conferir as demais alternativas. Letra B, expansão que ficou restrita à agricultura. Como é que nós vamos ter, pessoal? Aqui, ó, acompanha comigo. Como é que você vai ter aqui, amiguinho? Como é que nós vamos ter aqui expansão da agricultura num período em que teve crise do escravismo? Como é que nós vamos ter expansão da agricultura num período que foi marcado por grandes invasões externas, invasões dos sarracenos, dos húngaros, dos magiares e os vikings,
que atacaram no norte da Europa. Claro que não houve expansão da agricultura, teve retração da produção agrícola. Perfeito? Letra C, estagnação, que só poupou a agricultura graças à existência de um numeroso campesinato livre. Não, né, pessoal? A agricultura também foi atingida por esses problemas, tá? Tanto da crise do escravismo, a agricultura foi atingida, e também no período de cristalização do feudalismo, quando vai se dar a institucionalização do trabalho servil, origens da servidão camponesa. Letra D, prosperidade, nem preciso ler mais. Esses períodos são bastante agitados. Não são períodos de prosperidade, muito pelo contrário. São períodos de depressão, são períodos de crise na produção. Tá certo? Letra E, continuidade, que preservou os antigos sistemas da produção, impedindo inovações tecnológicas. Não, olha só. Você vem aqui, ó, na antiguidade clássica, no Império Romano, a mão de obra predominante era o escravismo. Já vimos isso em aulas anteriores. Você está ligado no lance, não está? Beleza. Durante o Império Romano, mão de obra principal, mão de obra escrava. No período medieval, nós vamos ter a consolidação de uma nova modalidade de trabalho, que é a servidão. E não houve inovações tecnológicas no período medieval? Claro que aconteceu, pessoal. Uma série de inovações tecnológicas. Podemos citar, entre outras, a invenção do arado, tá certo? Arado de tração animal. Nós podemos citar a criação dos moinhos e outros que podemos mencionar, elencando nas chamadas inovações tecnológicas. Ok? Então, a alternativa correta, letra A. É isso aí, pessoal. Se você gostou da nossa aula, dê o joinha, se inscreva no nosso canal para a gente continuar trazendo aulas de qualidade que possam potencializar a sua aprendizagem. Um grande abraço e até a próxima.